Olá, bem-vindos ao nosso canal, um lugar para aprendermos e ensinarmos juntos. Meu nome é Valéria Rodrigues e vem comigo. Então, pessoal, hoje nós vamos colocar em prática os pontos que nós aprendemos e vamos realmente fazer uma peça, tá? Eu espero que vocês estejam gostando, espero que o dia de vocês esteja sendo bom, que a gente esteja aproveitando bastante, que vocês estejam felizes com o progresso. Eu tô aqui para isso, pra gente fazer uma troca. Eu vou ensinar para vocês um porta-copo, eu vou ensinar uma base e 2 acabamentos para essa mesma base, que assim vocês já saem dessa aula sabendo fazer 2 porta-copos diferentes de forma bem simples. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, para se inscreverem no canal, para deixarem aqui seus comentários, se vocês estão gostando, quais são as dúvidas que vocês têm, para vocês fazerem uma troca com a gente, né, para a gente interagir e poder ir ajudando vocês. Todas essas atitudes, elas nos ajudam a melhorar o nosso canal, para a gente continuar trazendo um bom conteúdo, tá legal? A gente conta com a ajuda de vocês. Então vamos lá, vamos acabar de história, de muita falação e vamos para o que interessa. A gente começa a fazer o porta-copo, qualquer peça circular, com o círculo mágico. Vou fazer, eu já ensinei para vocês como faz, então eu não vou ficar aqui entrando em detalhe. Se vocês quiserem voltar para entender melhor como é que funciona, é só ir na aula de círculo mágico aqui no canal e rever direitinho como é que funciona, tá? Lembrando que esse é o meu jeito. Pode ser que vocês encontrem formas mais fáceis, à medida que vocês vão pegando experiência, vão encontrando o jeitinho de vocês, o jeito mais fácil. Esse é o meu jeito de fazer, tá? Então, nós vamos fazer 7 pontos baixos, que vocês também já sabem como faz, dentro desse círculo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, puxa aqui um pouquinho para soltar. Eu vou puxar aquele fiozinho que ficou ali no início, pra gente fechar esse círculo. Vai arrumando os pontos, arrumando, porque o fio de malha, ele é elástico, ele tem uma elasticidade, então precisa arrumar sempre. Terminamos aqui, agora nós vamos fechar esse círculo, ok? Então, eu vou entrar com a minha agulha de trás pra frente, aqui, ó, no primeiro ponto, embaixo do primeiro ponto, tá? Então, de trás pra frente, eu vou com a minha agulha lá. E trago pra trás. Dou aquela ajeitadinha sempre. Agora, eu vou entrar embaixo do ponto, bem no meio. Bem direitinho, bem de onde ele tá saindo. Vou entrar bem no meio aqui, ó.
e vou laçar e puxar pra frente. Opa! Fazer um laço e puxar pra frente. Tá vendo aqui, ó? Eu fiquei com uma laçada pra trás e uma laçada pra frente. Uma aqui, outra aqui. Entro na laçada aqui da frente, entro na de trás, vem fio. Ó. Fiquei com os dois laços da frente e de trás na agulha e puxo. Pronto. Tá vendo? Fechei e já fiz o primeiro ponto de cima. Agora, nós vamos fazer um ponto que chama ponto centrado. Tá vendo essas duas formam um Vzinho aqui? As duas linhas formam um V. A gente tem que entrar com a agulha embaixo desse V. Mas antes, já ia esquecendo, e é muito importante, essa primeira carreira aqui, ela tem que aumentar, né? Porque a gente precisa que fique plano e que a peça vai aumentando assim. Então, cada ponto nós vamos fazer, cada Vzinho desse aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Como a gente fez o primeiro aqui, nós vamos fazer novamente mais um. Aí. Aí, aqui, agora sim, entre um e outro, bem aqui assim, bem no meio, eu vou enfiar a minha agulha. Vai com amor e carinho. Vai sair aqui atrás, ó, tá vendo? Embaixo daquela laçadinha que fica atrás, tá vendo essas laçadas aqui? Tem que sair aqui embaixo pra ficar bem no meio, pra ficar bonitinho. Vou puxar e vou fazer o ponto baixo. Vou fazer um e vou entrar no mesmo lugar. E vou fazer outro. No próximo, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar bem aqui no meio. Vou olhar aqui atrás para ver se saiu no meio, embaixo da laçada. Vou puxar. Ajustar o tamanho. Vou entrar novamente. E vamos arrumando. De novo. Entrei no meio, olhei atrás, se eu passei atrás e bem embaixo. Dou altura. Entro de novo no mesmo lugar. Ajusto o tamanho do ponto. Vamos arrumando. Próximo, veja se saiu lá atrás direitinho. Mais um no mesmo lugar. Eu quero mostrar um macete aqui pra vocês, uma coisa... Tá vendo aqui que foi o nosso primeiro ponto? Tem um deitado aqui assim, e tem logo o primeiro que já tá certinho na carreira. Com o tempo, você vai bater com o olho e não vai precisar de ajuda nenhuma, mas se você tiver dificuldade para saber onde você começou a carreira, onde termina, você pode colocar o marcador no primeiro ponto, ó. Coloca o marcador no primeiro ponto, quando você, assim que você começar, porque aí você não corre o risco de não... Ah, eu não vi, aí eu continuei aqui em cima, e qual era o primeiro, qual não é, já marca lá. Terminou o primeiro ponto, já marca, tá?
com o tempo você não vai precisar de nada disso. E talvez agora mesmo você já não precise. Mas algumas pessoas têm às vezes um pouco de dificuldade, e eu tive, tá? E é por isso que eu marco. Apesar de hoje em dia não precisar mais, mas como eu tive, eu gosto de dar uma diquinha. Entrou, olhei se tá por baixo. Até tá embaixo, mas não tá no meio certinho. Então, eu volto, entro aqui pra ficar bem, pra sair bem no meio atrás também. Dois pontos no mesmo lugar. Terminamos a primeira carreira, certo? Ficou esse buraco aqui no meio, não tem problema. Você vai lá. Ih, olha que loucura. Eu fiz com o fio errado. Acontece, gente, a gente tem que prestar atenção. Peraí, vamos fechar o ponto com o fio certo. Pronto. Não gostei. Vou fazer de novo. Pronto, agora sim. O que eu tava dizendo, ficou esse buraco, né? É só você puxar aquele fiozinho lá do início, que ele vai fechando o buraquinho, vai ficando direitinho, tá vendo? Cada carreira você vai puxando de novo, porque não tem muito jeito. Como não arrematou ainda e a gente tá trabalhando na peça, ela vai abrindo mesmo. Agora vamos lá, vamos fazer uma segunda carreira. Lembra lá o nosso primeiro ponto? É lá que a gente vai entrar. De trás para frente. Puxa para trás. Vai entrar no meio no ponto onde a gente terminou. Logo no ponto, logo o ponto anterior, tá vendo? A gente entrou aqui, vai entrar logo aqui assim. Entrar no meio também, mesma coisa. Daí a gente olha aqui atrás para ver se passou embaixo direitinho. Faz uma laçada. Vão ficar as duas, né? Dá uma ajustada para não ficar tão grande. E puxa. Vamos para a próxima. Só que na próxima, nós não vamos fazer ponto de aumento em todos os pontos. Nós vamos fazer um ponto baixo, um ponto de aumento. Um ponto baixo, um ponto de aumento. Ou seja, eu saí daqui com um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou entrar no meio novamente. Olha, ficou feio aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não... Vai prestando atenção na sua peça para não ficar... Você olhar assim, estão todos os pontos do mesmo tamanho, bem bonitinho. Então, de novo, vamos voltar lá. Um ponto sozinho. Passou ali pelo meio. Nós vamos fazer dois pontos no mesmo lugar. Um ponto sozinho.
no próximo ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Lembrando sempre que é o ponto para sair, para fazer no meio do ponto. Um sozinho. E 2 no mesmo lugar. Um sozinho. E 2 no mesmo lugar. Eu vou terminar aqui toda a volta. E já volto com vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, eu fazendo todos os pontos. Mas essa segunda carreira é isso. Um sozinho, 2 no mesmo lugar. Um sozinho, 2 no mesmo lugar, ok? Então, pessoal, voltei. Terminei a minha carreira. E agora a gente tem que decidir o que que faz, tá? E eu vou explicar para vocês, antes de fechar, eu vou explicar. Esse fio que eu tô usando é um fio premium e ele é de 23 milímetros, tá? Então, ele é mais fino. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer uma peça menor. Se eu usar o mesmo número de pontos, ele fica uma peça pequena. Tá vendo? Aqui eu terminaria, eu faria um dos acabamentos e ele ficaria assim, pequenininho. Deixa eu ver aqui. Tem mais ou menos uns 8 centímetros. Mas para ficar um porta-copo, assim, legal, né? Ele precisaria ficar um pouquinho maior. Então, eu vou fazer mais uma carreira. Mas se você estiver usando um fio residual, muitas vezes ele é mais grosso. Então, 2 carreiras já fica do tamanho legal. Se você estiver usando um fio premium mais de 36 milímetros, ele também vai ficar já de um tamanho legal. Então, o importante é você entender como é que faz, para dependendo do que você usar, né, qual material você usar, você adaptar para sua necessidade. Então, eu vou fazer mais uma carreira e vou explicar como é que você vai fazendo carreiras ainda maiores. Porque você poderia aqui, com essa base, fazer a base de um cesto, um suplá, qualquer peça redonda. Você entendendo isso que eu vou dizer aqui, você consegue aumentar para fazer o que você precisa, o que você quiser. Então, vamos lá. O meiozinho foi o círculo mágico, correto? O meio aqui, vou soltar tudo aqui e vou mostrar. O meio foi o círculo mágico. A primeira carreira foram todos de pontos de aumento, ou seja, 2 pontos em cada ponto aqui embaixo. A segunda carreira foi um ponto sozinho, um ponto comum, né? E 2 pontos no mesmo lugar. Então, um ponto e um aumento. Toda vez que aparecer numa receita um aumento, você já sabe que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, um ponto e 2 aumentos, um ponto e 2 aumentos, um ponto e 2 aumentos. Para fazer uma terceira carreira, o que que a gente precisa fazer? 2 pontos e um aumento. Se eu quisesse fazer uma quarta carreira, 3 pontos e um aumento. E assim vai. Aí ele vai aumentando devagar, sem deformar a peça. Outro macete que eu vou passar agora, mas vamos primeiro fechar essa carreira aqui. Mesma coisa, puxa aqui um pouquinho, né, para dar distância aqui. De frente para trás. Laço, jogo lá para trás, tá? Cuidado para não puxar demais, para não ficar
deformado nem nada. Entro no meio. Puxo uma laçada aqui pra frente. Entro naquela laçadinha que ficou solta lá. Laço o fio e termino. Beleza aqui? Beleza. Então, eu fiz um ponto aqui dentro. Qual é o normal na nossa cabeça? Eu falei que são 2 pontos e um aumento. O nosso normal é fazer o quê? É começar, então, eu vou fazer essa sequência. Eu vou fazer, então, 2 pontos e um aumento. Só que isso vai deformar a peça. Então, qual é o macete? Procure fazer o aumento no ponto que está sozinho embaixo. Então, em vez de eu começar com um ponto, mais um ponto e um aumento, eu vou começar já com o aumento, porque aqui eu tenho um ponto sozinho, tá vendo? Eu tenho um ponto sozinho e vou começar já com um aumento, que isso ajuda a não deformar a peça. Vou fazer de novo que ficou feio, eu não gosto quando fica feio. Mais apertadinho. Isso. Fiz um, vou fazer o outro no mesmo lugar. Então, eu já comecei com o aumento. E aí, eu vou fazer os 2 pontos sozinhos em cima do aumento da fileira de baixo. Pode parecer um pouco complicado, mas isso é importante, porque a peça vai crescendo sem defeitos, que às vezes fica um pouquinho puxado para um lado, não fica tão redondo. Gente, o ponto ficou muito apertado. Pronto, entrou. Um e no outro aumento. Aí, eu tenho aqui na fileira de baixo um ponto sozinho, nele eu vou fazer o aumento, que são os 2 pontos, no mesmo lugar. Um. Dois. No ponto seguinte, que é um aumento na fileira de baixo, eu vou fazer um ponto sozinho. Outro ponto sozinho. E assim vai. Vou falar mais algumas vezes para vocês entenderem. Fileira de baixo, eu tenho aqui um ponto comum sozinho, né? Nele eu vou fazer os 2 pontos, o ponto de aumento que a gente precisa. E no ponto de aumento da carreira de baixo, né, que são os 2 pontos juntos, eu vou fazer o meu ponto simples normal, ó. Gente, olha atrás direitinho, tá? Olha. Não confia, não, porque às vezes, ó, você vai e ele entra pro lugar errado. Olha, ajuda com a mão. É melhor do que depois, quando a peça estiver pronta, você descobrir que o negócio ficou fora do lugar. Olha, vai olhando. Vou falar mais uma vez e depois eu vou pausar o vídeo para terminar, tá? Mais uma vez, a carreira de baixo, no ponto que tá sozinho, eu vou fazer o meu ponto de aumento. O que que é ponto de aumento? São 2 pontos no mesmo lugar. E na fileira de baixo, onde tem um ponto de aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, eu vou fazer em cada um o ponto normal.
Agora eu vou pausar aqui, vou terminar a carreira e já volto com vocês. Pessoal, voltei. Então, vamos lá. Tá vendo que agora tem um tamanho legal, né, para um porta-copos, né? Agora tem um tamanho bacana. Se você quiser, pode fazer mais uma. Sim, é de gosto. Né? Cada um vai fazer do jeito que achar melhor, mas acho que eu já expliquei como é que faz para ir aumentando. Vamos fechar agora esse último ponto, tá? Mesmo esquema, de trás para frente. Puxa o fio. Deixa eu dar. Pra ficar do mesmo tamanho, bonitinho. Agora, eu vou passar entre o fio que eu puxei aqui. Vou explicar. Esse aqui é onde estava a minha linha, minha agulha, certo? Que eu tava fazendo os pontos. Eu vou puxar ele pra cá, não é isso? Depois eu vou passar no meio dele, ó. Vou passar bem no meio. Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui. Vou puxar. E agora eu vou passar bem no meio dele. Ó. Laço lá atrás e passo bem. Eita. Bem no meio dele. Aqui você vai arrumando assim, arruma. Puxa o ponto. Aperta. Pra ele ficar o mais parecido possível com o que você fez, com os outros pontos. Pra esse aqui que você fez aqui, ficar bem parecido. E agora, o que a gente vai fazer? O primeiro acabamento simples. Passa por baixo, vamos fazer pontos baixíssimos, que eu já ensinei também. Vai passar por baixo aqui da correntinha aqui de cima, tá vendo? Vai passar por baixo do ponto, normal. Puxa um. É só um que você vai puxar e vai... terminar. É ponto baixíssimo, tem aula aí de como faz, não tem muito mistério, é só puxa um, vai arrumando, é o acabamento da peça, agora é a hora de você ir olhando se tá feio, se tá torto, se tá... Fio de malha, às vezes, ele dá umas entortadas. Às vezes, quando eu termino alguma peça, assim, eu ainda coloco uma coisinha pra apoiar, pra ele ficar... pra sair a deformidade, porque às vezes a gente, sem querer, aperta demais, segura com força. Isso vai dando uma deformadinha, porque esse fio é mais elástico, mas também é mais fácil de ir arrumando justamente por ele ser mais elástico. Não tem mistério. Só ponto baixíssimo para dar um acabamentinho bonitinho na peça. Foi? Vamos arrumando, não gostei muito desse. Acham que a gente também não erra e não acha que o ponto tá feio e desfaz e fica bravo?
Também fico. Não importa quanto tempo você tenha de experiência, o crochê ele tem muito de como você tá no seu dia. Tem dias que você aperta muito o ponto, tem dias que seu ponto fica muito solto. Por mais que você tente fazer sempre o mesmo padrão, e na maioria das vezes vai sair sempre com o mesmo padrão, tá? Mas tem dias que o seu humor muda a forma de você fazer, e é assim mesmo, e tudo bem. Você tá colocando a sua energia, fazendo uma coisa com as suas mãos, com a sua energia. Isso às vezes muda um pouco. Viu? Pronto. Agora aqui. Esse início aqui tá me incomodando. Mas vamos lá. Agora aqui eu vou passar por baixo, ó. Eu vou passar por aqui por baixo, tá vendo? Vou puxar. E vamos terminar aqui. Corto. Eita, tesourinha. E puxo, ó. Já viu que ele já igualou aqui, né? Não igualou completamente, porque esse último ponto aqui eu não gostei. Eu vou acabar refazendo essa peça. Mas ele já igualou aqui embaixo, tá vendo? Os outros pontos. Então, agora eu preciso voltar com ele aqui. Pra fazer, pra terminar assim, ó. Então, eu vou entrar aqui por trás com uma agulha mais fina, porque fica mais fácil. Aqui onde ele tava saindo, ó, tá vendo? Tá vendo que cada ponto aqui sai duas pontas aqui? Sempre sai duas. Aqui eu só tenho uma. Então, eu tenho que vir aqui pra simular, pra fazer um ponto, pra eu simular. E pronto. Ó. Pra simular um ponto igual aos outros. Pelo amor de Deus, gente, quando for fechar, presta bem atenção nos tamanhos. Tá vendo que aqui o tamanho não ficou bom? Presta bem atenção no tamanho das peças, tá? Aí dá aquela arrumadinha, aquela olhadinha. Se o tamanho ficou feio, como ficou aqui, desfaz e faz de novo. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Então, aqui. Aí, como é que vai fazer para arrematar? Aquilo que a gente já sabe como é que funciona. Vai pegar uma agulha mais fina, que é o que eu gosto de fazer. Tem gente que usa agulha de tapeçaria e vai passando aqui por baixo. Eu tive experiências ruins. Eu, Valéria, tive experiências ruins. Mas vai de gosto. Pega uma mais fina, entra aqui, dá aquela puxadinha para ficar bem fechadinho, bem bonitinho. Uma agulha mais fina, entra, vem puxando, ó.
e vai escondendo. Vai escondendo o fio, esconde bastante, esconde até uma quantidade assim, ó, para não soltar. Corta e arremata. Aqui em cima a mesma coisa. Entra onde você achar melhor. Você vai olhando assim, pensando onde vai ficar melhor, onde vai esconder, qual é o desenho que eu posso fazer aqui atrás que vai esconder melhor. Vai escondendo, escondendo, escondendo. E aí a peça vai ficar assim. Bonitinho, arrumadinho. Esse é um acabamento simples, bem simples, tá? Não tem erro nenhum. Super simples, tranquilo de fazer, fiz aí. Beleza? Agora vamos fazer o segundo acabamento, que é um pouquinho diferente e vai dar um super charme na peça. Então, pessoal, agora vamos fazer um novo acabamento, tá? Eu vou fechar aqui daquele jeitinho que a gente já sabe como fecha. Entro, puxo. Passo lá pra trás. Ajusto o tamanho pra ficar bonitinho. Ficar bonito. Passo aqui por baixo. Laço que ficou aqui, ó. Puxar mais um pouquinho. Não quero puxar muito, porque do outro ficou feio, eu não gostei. Pronto. E agora, laço. Pronto. E aqui pra frente ficou tudo igual. Certo? Posso até fazer um acabamento ainda mais bonitinho. Ó. Passo pelo meio aqui. Pelo meio dessa linha que você puxou na frente. Passar aqui pelo meio que vai ficar ainda mais bonito. Aí, ó como é que embaixo fica tudo igualzinho. É isso aí. Puxei, tá? Agora vamos lá, vamos fazer um ponto zigue-zague para fazer o acabamento aqui. Para começar, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma correntinha. E no próximo ponto, que eu vou passar aqui por baixo, igual no ponto baixíssimo, que eu só fui passando aqui por baixo, esse também. Não tem que passar, não tem que centralizar, não tem que nada. Vou passar só aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Próximo, entra, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Entra, puxa, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Olha como é que vai ficando diferente. Vamos lá. Sempre isso, um baixíssimo
Eita, baixíssimo. E uma correntinha. Eu vou terminar aqui a volta e já volto com vocês, tá? Vamos lá. Vamos terminar aqui o último ponto juntos, ou seja, um ponto baixíssimo e uma corrente. E agora nós vamos fechar a peça. Gente, é basicamente sempre a mesma forma que a gente termina, tá? Puxa o fio. Vou passar de trás pra frente. Puxa lá pra trás. Ajeito com amor e carinho. Veja de onde tá saindo, eu tenho que sair 2, né? Porque todo lugar aqui sempre sai 2. Então, eu vou ter que entrar aqui onde só tá saindo 1. Sempre de trás pra frente. Puxa o fio de volta. E prontinho. Dá aquela arrumada. Ajeita o ponto. Terminamos. E aqui atrás é a mesma coisa. Você vai esconder, vai passando os fios. Puxa aqui por baixo. Ó. Puxa aí. Vai escondendo no avesso o fio. Tudo que sobrar, todo fio que você for esconder, trocou o fio de malha, trocou a cor, é sempre assim que você vai fazer, vai depois esconder tudo aqui atrás que fica bem direitinho. Arruma. Arruma. Coloca aí. Vai dando aquela equilibrada. Eu vou cortar o fio aqui atrás. Eu já puxei um pouco, depois eu puxo mais. Dá aquela arrumada, às vezes ele dá uma embeiçadinha, aí você vai, pode colocar um pezinho depois para ele ficar mais reto, porque como a gente manipula, tá vendo? Olha como é que ele ficou bonitinho. Olha que bonitinho esse acabamento. Um fio mais grosso e de outra cor, às vezes dá um efeito maravilhoso. Um fiozinho mais grossinho, se você fizer. Mas de qualquer forma, assim já fica legal, né? Vamos lá. Viu? Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Vê várias vezes, vai assistindo devagar, volta o que não entendeu. Se mesmo assim não estou entendendo, não ficou bem explicado, coloca aqui nos comentários que eu refaço um pedacinho da aula, refaço aquela parte que você não está entendendo. Eu tô aqui para isso, para te ajudar, para me ajudar, pra gente crescer junto, tá bom? Não deixe de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, vamos juntos trabalhar pelo nosso sucesso.